adeptas ao uso de bombas, fogos e fogueiras. Com isso, o uso desses artefatos aí, eles podem proporcionar o aumento de doenças respiratórias. Quem é que não já viu o menininho ali acendendo na fogueira, brincando e depois tossindo? Eu já vi, lá em casa tem muito isso. Por isso eu estou ao vivo com o médico pneumologista, doutor Agostinho Neto, para tirar dúvidas sobre esse assunto. Então deixa eu chamar ele aqui. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui. Eu vou sentar para conversar melhor, porque esse assunto remete delicadeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente quer aproveitar realmente o período junino, quer aproveitar as fogueiras, os fogos de artifício, essa coisa toda, mas não tem como evitar, não evitar a fumaça. Então, quais são as orientações em termos de doenças respiratórias, quais os riscos que essas atividades durante o período junino traz para a gente? Bom dia, viu? Bom dia, minha querida. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, embora não presencialmente. De fato, uma série de questões acontecem agora nesse meio do ano. Primeiro, tem uma incidência maior de influenza, por causa da questão climática, as pessoas tendem a se aglomerar. E a influenza no Brasil, ela ocorre mais intensamente de maio a setembro, então a gente está bem no meio do período. E depois, de fato, o São João, né, as festas juninas, que são um traço muito importante da nossa cultura, eles acabam influenciando porque há, de fato, essa queima de material, né? Há esse apelo para as fogueiras, para os fogos de artifício, pólvora queimada, e assim, isso causa um prejuízo visível à população, principalmente aquela mais sensível, né? Aquelas pessoas que já têm alguma doença respiratória, pessoas portadoras de enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos, né? Crianças em geral que têm rinite alérgica ou alguma outra condição respiratória tendem a ter uma piora do seu quadro respiratório. Isso tem uma gravidade eventualmente variável, né? Nem sempre é uma coisa muito grave, mas se você olhar populacionalmente, sem dúvida, essa queima de material atrapalha. Como atrapalha também a queima de cana-de-açúcar, a queima de outros materiais de biomassa, né? Acabam causando uma série de sintomas respiratórios ao redor daquele ambiente onde foi provocado. Exatamente. E aí vem aquela questão de que tanto o adulto quanto a criança, adolescente, enfim, qualquer pessoa pode ter um problema respiratório por conta desses excessos, dessas recreações que se tem nessa época junina. Nesse caso, qual a doença mais comum que está acontecendo por conta da fumaça? É realmente algum tipo de questão voltada só à respiração? Pode afetar o pulmão nesse caso? Tem doença que pode se agravar nesse sentido, doutor? Essa é a pergunta. Na verdade, a começar pelos problemas respiratórios mesmo, eles são mais evidentes, particularmente nas pessoas que já têm doença respiratória, em que já tem enfisema, em que já é fumante, né, em que já tem asma, por exemplo. Então, essas pessoas são as primeiras que dão um sinal, as primeiras que procuram serviço médico mais precocemente. Então, isso acontece sim, sem a menor dúvida. Agora, não apenas, né, irritação ocular, né, processos nasofaríngeos também. E tem trabalhos mostrando que a população, trabalhos muito clássicos, já muito definidos, mostrando que o aumento de material particulado, principalmente fumaça, né? Esse material aumenta a chance de doença cardiovascular no pico da sua produção. Então, por exemplo, há trabalhos clássicos de São Paulo mostrando que as pessoas que estão muito expostas ao trânsito, eles têm um aumento da inflamação sistêmica, não apenas respiratória. Eles têm um aumento da inflamação sanguínea, né? Tem um aumento dos níveis de medidores inflamatórios e tem um aumento da chance de afecções cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral. Então, não é só a parte respiratória, mas é claro que é principalmente a parte respiratória, né? E eu não posso dizer que tem trabalho mostrando que a queima de material nas festas juninas aumenta a chance de doenças cardiovasculares, mas tem trabalhos grandes mostrando que a fumaça, em geral, e o material particulado em fumaça, em particular, fumaça de queima incompleta, ela pode sim causar doença cardiovascular e cerebrovascular, entre outras complicações. Muito importante você falar sobre isso, porque a gente pensa que é só uma brincadeirinha e que vai ficar por isso mesmo. Por isso, é muito comum a gente ver o pessoal, quando está soltando esses fogos, brincando muito próximo ali da fogueira, acaba ficando um pouquinho, digamos assim, já naquele momento ali, cansado. A gente diz cansaço, né? No natural, no vulgar, a gente, meu filho acabou ficando com cansaço, um pouco cansado. É comum? Isso é sinal de alguma doença, doutor? Na verdade, a inalação de fumaça causa um desconforto imediato na maioria das pessoas, né? Então, se a exposição é muito intensa, se a pessoa está do lado do lugar produzindo muita fumaça,
e isso acontece nas festas juninas com grande frequência, é muito frequente que os sintomas sejam imediatos. Agora, geralmente são sintomas leves na população geral e a pessoa que está exposta começa a tossir e ela já tende a sair, né? Então, mas há vamos dizer assim, uma correlação entre a exposição e os sintomas mais imediatos. A fumaça, como é que eu posso dizer? Não é só o asmático, o enfisematoso que vai passar mal com um ambiente cheio de fumaça. Se você está atravessando um canavial que está queimando, é claro que além do risco de queimadura, tem o risco de intoxicação, vai haver broncoespasmo, vai haver tosse, vai haver expectoração, vai haver lacrimejamento. Tudo isso são defesas do organismo contra aquela hiperexposição ali à fumaça. Então, sim, pode haver sintomas imediatos, mas esses sintomas são muito mais frequentes em quem já tem doença respiratória. Mas a população geral também, desde que a exposição seja grande o suficiente, pode ter sintomas imediatos, né? Exatamente, muito, muito bom falar sobre isso. E aí já tem outra questão, a gente fica lembrando, né? Eu sou mãe, dona de casa, claro, e uma família grande, a gente fica preocupado. Aquele barulhinho, um ronco, como quem vem do pulmão, as vias ali respiratórias e que vem com um pouco de catarro. Qual o primeiro procedimento que eu posso fazer para eliminar esse catarro de uma criança, que eu sei que é muito mais difícil do que do adulto, mas eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho sobre o procedimento e os riscos que tem para a saúde, aquele período em que fica como se fosse um ronco na região pulmonar. Interessante. A primeira coisa é que a gente não pode, vamos dizer assim, generalizar e dar sugestões de tratamento, né? Mas se a pessoa está incomodada, uma coisa muito importante a fazer é umidificar as vias aéreas. A primeira coisa a fazer, eu diria. Então, aumentar a ingestão de líquidos para que a produção de secreção brônquica é uma defesa contra o material que foi inalado. Então, você vai produzir muco, vai tossir e vai expectorar aquilo ali. Então, a primeira coisa é facilitar a expectoração. Hidratar bastante, eventualmente fazer nebulização com soro fisiológico, é uma coisa muito útil também. E se houver sintomas mais graves, eu acho que procurar uma ajuda profissional pode ajudar muito, principalmente da população geral, vamos dizer assim. Uma criança que já está chiando, já está sibilando, né, o pulmão fazendo aquele barulho, a criança está visivelmente cansada, prescrever, vamos dizer assim, por televisão seria uma irresponsabilidade, mas orientar para procurar o posto de saúde mais próximo, orientar para procurar o seu pediatra de preferência, o seu médico de preferência é uma sugestão mais adequada. Mas uma coisa que todo mundo pode fazer: hidratar-se, via oral ou por nebulização com soro, e também aumentar a ingestão de caldos, de bebidas mais quentes. Bebida quente no sentido é bebida mesmo, não alcoólica, mas caldos mornos, por exemplo. Isso. A gente sabe que quando você ingere uma bebida mais quente, de temperatura morna, mais elevada, uma sopa, por exemplo, um caldo, uma canja, há uma liberação maior de secreção. Isso é um lado positivo. Na verdade, o sistema respiratório está se livrando daquele material particulado que foi inalado e que irritou de forma inespecífica as vias aéreas. Então, hidratar-se, proteger-se de mais exposições, que eu acho que é mais importante, proteger-se do excesso de fumaça e tal. Isso. Ingerir bebidas mais quentes, sopas, caldos, pode ajudar. E se houver realmente desconforto, tosse, cansaço, falta de ar, sugiro procurar uma ajuda médica no posto de saúde mais próximo ou no médico de sua confiança. Olha, muito importante quando a gente fala essas recomendações e o senhor realmente centralizar isso, a procurar no posto de saúde ou alguma orientação médica, de fato, que a gente não vai estar dando aqui realmente receita nem consulta nesse sentido. Você foi muito feliz nessa sua colocação. Mas eu também tenho que dizer que no nosso jeitinho brasileiro e caseiro de casa, a gente acaba utilizando umas pastilhazinhas, uma bombinha aqui, outra acolá. Essas medidas paliativas, elas resolvem só momentaneamente ou elas resolvem de fato o caso? Por exemplo, numa tosse com período prolongado, já tem 2 semanas que você está tossindo, mas aí todo dia você faz aquele spray que a gente diz, né, que melhora um pouco ali, alivia a questão da tosse, que são os sprays de menta, de própolis, utilizando essa questão. E gente que até chupa uma pastilhazinha, uma coisa do tipo. Isso aí é momentâneo ou resolve de fato? Não, são sintomáticos que podem dar à pessoa a impressão de que houve uma melhora, podem de fato causar uma melhora, né? Própolis, alguns causam uma melhora da irritação faríngea, por exemplo. Lavagem nasal causa uma melhora objetiva dos sintomas nasais. Então a pessoa melhora mesmo, lavar o nariz com soro, né? Então algumas dessas medicações, a grande parte delas é para causar um alívio imediato, mas isso não vou descredenciar dizendo que elas não causam uma melhora clínica, podem causar. Agora, o que a gente tem que separar é o paciente que precisa de outros cuidados, o paciente que está sibilando, que está cansado, que está
expectorando material purulento, ou que complicou e fez febre. Essa pessoa, se isso já foi tentado, isso deve ser... agora, um outro nível de ajuda deve ser tentado, né? Eu sugiro, nesse segundo caso, ajuda profissional. Mas sim, com certeza, as receitas caseiras das mães, desde uma sopa, desde uma cancha de galinha, desde aumentar a ingesta de sucos ou de material de líquido, e uma pastilha, lavar as narinas, higienizar as vias aéreas com mais frequência, né? Escovar os dentes com mais frequência, tudo isso ajuda, tudo isso diminui a irritação. E facilita, sem dúvida, a eliminação do material que foi inalado, né? Muito bem. E também ajuda no controle dos sintomas, né? Ajuda no controle dos sintomas. Isso. Eu só não posso dizer assim que isso vai resolver tudo, porque vai ter sempre aquele percentual de pessoas que já têm doença respiratória, ou que já têm rinite alérgica, ou que já tem um nível de sintomas mais problemático, e a gente não pode dizer, não, vai resolver com essas medidas, né? Tudo depende do que você usou, do nível de exposição e do que você já tem de condição biológica, de doença prévia. É verdade. É verdade. Me fiz entender, não é? Sim, com certeza. Foi muito bom, muito esclarecedor. Inclusive, com toda essa sua noção e esclarecimento a respeito dessa situação que a gente está comentando, São João, época junina, eu não poderia deixar de também pedir para que você me desse uma dica. Qual a orientação, que sugestão você dá ao pessoal aí de casa para aproveitar as festas juninas com mais responsabilidade, para que isso não traga um agravo da sua saúde? Então, que dica você traz aí para a gente? E desde já, doutor, agradecendo aí sua colaboração no nosso espaço, viu? Pronto, primeiro é sempre um prazer falar aqui, mas eu vou repisar algumas coisas que eu sempre digo e que valem agora para essa época também. A gente deve ter contato, a gente deve lembrar dos fogos. Primeiro risco é o risco de queimadura, você fala com qualquer pessoa envolvida no atendimento desses pacientes, o risco de queimadura aumenta muito nessa época, principalmente crianças. O risco de doenças respiratórias aumenta também, então eu vou pedir para as pessoas não fazerem, isso é um traço cultural muito forte, da minha família mesmo isso é muito forte e a gente acaba fazendo alguma coisa, respeitando limites de segurança. Então, assim, evitar o excesso de queima de material, se for possível, evitar a exposição direta das pessoas, então ficar do lado do que o vento está de você para a fumaça, né, não trazendo a fumaça até você, isso é importante. Hidratar-se depois, essas questões são muito importantes. Evitar o uso de álcool, porque o uso de álcool aumenta a chance de acidentes, aumenta a chance de complicações. Os adultos já não têm o mesmo nível de responsabilidade vamos dizer assim, na fiscalização da atividade infantil ali da brincadeira. Então isso também tem que ser citado, não posso deixar de citar. E tem um grande inimigo que a gente cita sempre, que é o tabagismo. Se a pessoa lembrar disso, nesse momento, a fumaça me faz tão mal, então por que é que eu inalo fumaça todo dia? Eu vou aproveitar para parar de fumar. Então fica aqui a lembrança também de parar de fumar. E tem o risco biológico daquelas aglomerações, né? O São João já é uma festa de massas, né? Tem aquele São João familiar que você faz com a sua turma, mas tem aquele São João de centenas, milhares de pessoas no Parque do Povo, né? Então, você tem que lembrar também de cuidados de risco de adoecimento por vírus. Não estou mandando as pessoas saírem de máscara, mas as pessoas devem lembrar de lavar as mãos, né? De evitar contato depois de ter contato interpessoal com outras pessoas com a mão contaminada já por vírus, evitar manusear nariz e olhos. Então, esses cuidados também são importantes. Lavar as mãos e lembrar que, além do risco da fumaça, tem um risco biológico das aglomerações, que sempre traz um risco de contaminação viral. Sumariamente, são essas coisas que eu gostaria de dizer. E eu aproveito aqui o espaço que vocês me deram, que é muito importante, para lembrar que a gente ainda tem vacina contra a influenza, né? 43 milhões de brasileiros foram vacinados contra a influenza, né? Então, foi muita gente, mas ainda há vacina disponível. A campanha passou, mas ainda há vacina nos postos, nos lugares de vacina, então as pessoas podem se vacinar, lembrando da influenza, da gripe comum, que vem todo ano e causa muito adoecimento. E da dose de reforço da Covid, a bivalente, só 13% dos brasileiros tomou. Então, se você quiser, eu vou fazer alguma coisa a mais pela minha proteção, pela da minha família, procurar o posto de saúde, procurar um lugar onde você, ou o seu convênio, ou o lugar onde você possa tomar vacinas, isso também deve ser lembrado, né? É uma boa forma de prevenção das doenças respiratórias, é a vacinação contra a influenza e contra a Covid. A gente tem que se lembrar que há 3 anos não tinha São João, as pessoas estavam enfrentando uma das piores situações da sua vida, há 2 anos também. Então agora a gente tem, mas por que só 13% tomaram ambivalente? Vamos pensar sobre isso e vamos, quem sabe, reforçar por esse lado também. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua colaboração aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, bom dia para vocês, para quem está nos assistindo. Um grande abraço.
Tá aí, que maravilha, gente. Olha só, quanta instrução a gente deu aqui nesse quadro, né? Tão rapidinho. E a gente conseguiu aí, além de dar a informação, dicas maravilhosas para você passar no São João seguro. Além da vacina, que a vacina salva, pessoal, vamos ter muito cuidado com a nossa saúde. E eu tenho ainda um dado muito importante, que eu sei que em muitas cidades, o Ministério Público da Paraíba travou a possibilidade das pessoas fazerem fogueiras, dando toda uma fiscalização a respeito disso. Em alguns lugares é realmente proibido. Mas aqueles lugares que não são, tenham cuidado, porque inclusive os hospitais estão com muitas pessoas e crianças e adolescentes com queimaduras, algumas até de alto grau, por conta dessa falta do cuidado, ainda manuseando fogueiras. Então, querem brincar? Brinquem de maneira saudável, mas inteligente, porque qualquer coisa que cometa o risco à sua saúde, o prejuízo é só seu, não é de mais ninguém. Então, vamos ter mais cuidado durante esse período junino, viu? E